Vamos pegar carona com o finalzinho da aula passada e eu coloquei o seguinte exemplo para ilustrar o assunto da aula de hoje, né? Estou pegando dois meios diferentes, A e B. A única coisinha importante aqui é que o índice de refração do A vai ser maior do que o índice de refração do B, tá bom? Aí eu coloquei um raio de luz indo em direção à interface, né? Coloquei aqui amarelo, mesmo papo anterior. A parte tracejada seria para onde a luz iria, né? Se não houvesse a refração, tá bom? Primeiro vamos lembrar o seguinte: ao passar do meio A para o meio B, vai haver uma diminuição no índice de refração. Então o ângulo que a luz vai formar com a normal vai aumentar. Vou exagerar um pouquinho aqui, a luz vai fazer isso aqui. Então na sequência, se eu pensar um pouquinho, se eu colocar um raio de luz aqui em azul, por exemplo, né, com um ângulo um pouco maior do que esse amarelo, o que vai acontecer do lado de cá? O ângulo vai aumentar ainda mais. É claro que isso aqui tem um limite, né? Aliás, coincidência, a gente está usando essa palavra, né? Por exemplo, se eu colocar um ângulo um pouco acima desse azul, colocar em vermelho aqui, vai chegar uma hora que a luz vai passar rasante, né? Quer dizer, vai passar bem aqui na interface entre os dois meios. Então, coloquei aqui em vermelho, vamos reforçar, né? Esse ângulo aqui, no qual a luz quase não refrata, né? Por quê? Porque aqui a gente pode dizer que ele está no limite, um pouquinho mais. Se eu erguesse 1 grau a mais que seja nesse lado aqui, né, a luz, ao invés de passar para o meio B, ela voltaria para o meio A. Isso aí seria reflexão e não refração, que seria a passagem da luz de um meio para outro de índice de refração diferente, tá bom? Então, por esse motivo, esse ângulo aqui, acima do qual a luz voltaria, né, ela não passaria, nós chamamos esse ângulo de ângulo limite. Nome que não poderia ser mais apropriado, né? O mais legal desse assunto é que, na verdade, em vestibular, eles praticamente só perguntam duas coisas. E nós vamos ilustrar isso aí no exemplo logo em seguida, tá? Mas antes disso, vamos pensar o seguinte: como é que eu poderia fazer para calcular esse ângulo limite aí? A princípio, eu posso utilizar a lei de Snell, né? Então, seno, n sobre n. Já dei dois exemplos sobre isso, né? A gente não vai perder muito tempo aqui. Vamos fazer o seguinte: eu poderia escolher o ângulo L primeiro, para tirar o seno, né? E depois, esse ângulo aqui, na situação que eu descrevi, né? Que a luz estaria passando rasante, quer dizer, ela quase não estaria se refratando, né? Esse ângulo seria 90 graus. Acompanha em relação ao normal. Tá? Então, seria seno de 90. Mais importante quando você aplica a lei de Snell, né, é lembrar de escolher o índice ao contrário. Vamos lembrar de novo aí. O ângulo limite está no meio A. Então, na frente dele, eu coloco o índice de refração do meio B. Tá? Verifique embaixo. O ângulo de 90 está sendo formado pela luz, com a normal, né, no meio B. Então, na frente dele, eu coloco o índice de refração do meio A. Tá bom? Como o seno de 90 seria 1, né? Então, como consequência, seno do ângulo limite é a divisão de dois índices de refração. Vocês lembram da aula anterior, né? Eu falei para vocês o quê? Que do lado direito, as formulinhas de refração são quase todas n por n. Tá? Então, tinha essa vantagem de você estar usando ou decorando a lei de Snell dessa forma. Na verdade, essa formulinha aqui, né, é a equação para você tirar o ângulo limite no caso de um fenômeno de reflexão total. Né? A gente escreve melhor, né, da seguinte forma aí: seno do ângulo limite é igual o índice do B, aqui eu não dei valores, né, só que eu sei que ele é o menor dos índices de refração, dos dois. Por outro lado, na minha situação, o índice de refração do meio A é o maior dos dois aí. Tá? Então, quando você pegar um probleminha de reflexão total, né, você pode ir direto aqui, ao invés de utilizar a lei de Snell, né, e fazer tudo desde o princípio. Para calcular o ângulo limite, então, você vai dividir simplesmente os dois índices de refração, o menor pelo maior, ok? Bom, como eu tinha acabado de falar para vocês, né, no vestibular, eles praticamente só fazem duas perguntas com relação ao assunto reflexão total, né? Então, vou ilustrar as duas no exemplo aí. Tá? Então, suponha que você tenha dois meios, um de índice igual a 1. Então, de novo, vamos grifar que isso aqui deve ser o ar.
ou vácuo, né? E outro meio, que não interessa quem é, de índice de refração igual a 2. Né? São duas perguntinhas aí. Quais as condições para que possa ocorrer reflexão total? E a segunda pergunta, qual o ângulo limite desses dois meios aí? Tá bom? Então, vou começar pelo cálculo, né? Que geralmente vocês gostam mais. Aplicar direto a equação do cálculo do ângulo limite, seno de L igual, divisão do n menor pelo n maior. Aí nós vamos trocar só os valores. Como é que ficaria? Seno do ângulo limite, nesse caso, né, é igual. O menor dos índices vale 1. O maior dos dois índices vale 2. Tá? Aí basta você pensar qual o ângulo cujo seno vale meio. Novamente, L igual a 30 graus. Tá? Aqui é aquele comentário que a gente faz em sala de aula, né? Quando eles passam, né, os ângulos para vocês, ou colocam vocês em situações que vocês tenham que saber senos de ângulos, né, a questão fica mais fácil porque vocês estão limitados àqueles valores que vocês têm que saber decorado, né? 30, 45, 60. 0 e 90 sendo os dois limites aí, tá bom? Então, praticamente, se você souber o valor de 5 ângulos, né, as respostas e as perguntas ficam limitadas a esses cinco ângulos que eu mencionei: 0, 30, 45, 60 e 90 graus, tá bom? Por isso que volta e meia, esses valores vão se repetir aqui nos exemplos que eu passar para vocês. Na sequência, eu vou tentar fazer uma figurinha para ilustrar e ver se vocês entendem os conceitos aí. Eu descobri que o ângulo limite vale 30 graus. Eu tenho dois meios, um de índice de refração igual a 1 e o outro de índice de refração igual a 2. Voltando lá para quem esqueceu, uma das perguntas era quais eram as condições para que ocorresse reflexão total aí. Tá? O que você tem que entender é o seguinte: qualquer ângulo que a luz forme até 30 graus, né, em relação ao normal, a luz vai passar para outro meio. Ela vai sofrer refração. Agora, qualquer valor acima desse ângulo, ela, ao invés de passar para o outro lado, né, ao invés de sofrer refração, ela vai refletir. Tá? Então, isso aqui é uma reflexão especial que a gente chama de reflexão total. Eu poderia ilustrar fazendo o seguinte: ó. Desenho normal. Tá? Como o ângulo limite é 30, né, eu vou colocar a luz no limite. Quer dizer, quando ela incidir, formando 30 graus aí, tá? Ela ainda vai sofrer refração, por mais que ela passe na fronteira aqui, tá bom? Então, como eu tinha perguntado, quais as condições para que pudesse haver, né, reflexão total, a resposta são duas, tá? Então, cuidado. Por quê? A primeira delas é que o ângulo de incidência tem que ser maior do que 30 graus, tá? Não pode ser menor nem igual a 30, né? Se a luz incidir com um ângulo menor ou igual ao limite, vai haver refração ainda, tá bom? Então, repetindo, para haver reflexão total, a luz tem que incidir com um ângulo maior que 30 graus. Por que eu falei que são duas respostas? A outra condição é a seguinte: esse fenômeno aqui só acontece quando a luz tem origem no meio de índice maior. Tá? Então, essa aqui é a outra resposta. Só vai ter reflexão total se a luz tiver a direção do índice de refração maior em direção ao índice de refração menor. Tá? Ao contrário, repetindo, não vai haver reflexão total. Tá? E essa luz deve formar um ângulo maior do que 30 graus nesse caso aí. Tá? Não custa nada lembrar, gente, que a princípio, quaisquer dois meios de índices de refração diferente permitem o fenômeno de reflexão total. É só você lembrar disso. Tem que ser sempre a luz se originando no meio de índice de refração maior, em direção ao índice de refração menor, e com um valor de ângulo, né, acima do ângulo limite que você calcula por essa equação que é dada aqui. A divisão do índice menor pelo índice maior, sendo o seno do ângulo limite. Tá bom?